um conceito ideológico. Amém? Mas um conceito correto. Não um conceito ilusório. Essas perguntas, ela vai estruturando a nossa fé. A gente precisa entender as verdades bíblicas para ficar fundamentado e a gente ter certeza aonde estamos, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, porque a gente se reúne como igreja todo domingo, toda terça, porque a gente vem para os ensaios, porque a gente vem para a intercessão, porque a gente está aqui. Nós estamos aqui não é por causa de homens. Amém, igreja? Nós estamos aqui porque nós entendemos que Deus, ele criou tudo perfeito. Não é isso? Lá em Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra. E quando Deus terminou de criar, ele disse que, quando ele foi terminando de criar cada coisa, ele disse, isso que é bom. Deus, ele só criou o que é. Deus não criou o que é ruim. Né? Como a gente estava conversando ontem com as crianças e perguntaram, mas Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. O mal, ele decidiu ser mal, porque quando Deus criou os anjos e os homens, ele criou para que eles pudessem ser livres para fazer escolhas. Amém, igreja? Porque se Deus, ele não nos tivesse nos criado dotados de fazer escolhas, a gente ia ser um ser mecânico. Deus, ele não queria um ser mecânico. Deus, ele quer um ser que quando o adore em espírito e em verdade. O adore reconhecendo que ele é digno, que ele é o Senhor, o que ele tem feito, o que ele faz, o que ele é, a bondade dele, o amor dele, a misericórdia, reconhecendo tudo. Para não ser algo, eu fui criado só para fazer isso, e mecanizado, eu só faço isso. Não. Deus não queria que fosse assim. Então, quando Deus criou todas as coisas, tudo que Deus criou era bom. E quando ele fez o homem, foi que ele disse, é muito bom. Por que é muito bom? Porque Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, que a gente chama de imago Dei. Né? Você é um imago Dei. A imagem de Deus está em você. Então, você é especial, né? Porque você é a expressão da imagem de Deus. Então, todos os homens, eles são importantes, por isso que Deus, ele quer que nós amemos uns aos outros, por isso que Deus deixou mandamentos, né? Que esses mandamentos são as expressões do caráter divino, para que a gente ande como Deus é, para que a gente reflita a imagem de Deus, não só porque ele imprimiu isso em nós, mas porque também a gente vive como ele é, por opção. Porque a gente entende que viver como Deus determinou é a melhor coisa para as nossas vidas. Amém, igreja? A gente precisa entender isso. Só que, amados, naquele paraíso que Deus fez, que tudo era muito bom, tudo era perfeito, o que foi que aconteceu? No meio daquele paraíso, tinha 2 árvores. A igreja sabe qual eram as 2 árvores que tinha ali? A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Tinha 2 árvores. Mas no paraíso inteiro só tinha essas 2 árvores? Não. No paraíso inteiro existiam muitas árvores, mas no meio do paraíso existiam essas 2 que eram diferenciadas. Certo? Porém, Deus, ele disse o seguinte para o homem, olha, da árvore da vida, você pode comer
livremente. Agora, do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Então, Deus, ele ali já disse para o homem, olha, eu não quero que você faça isso. Porque se você fizer, a consequência é a morte. Então, Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Mas aí veio o quê? Veio o pecado. O homem, ele tinha uma ordem de Deus. Mas o homem, em vez de ouvir Deus, preferiu ouvir Satanás. Olha só, amados. A palavra diz que o homem ele tinha um relacionamento com Deus todos os dias. À tardezinha, o Senhor se encontrava com Adão e conversava com ele. Adão foi ele que nomeou todos os animais. Amém? Então, todo dia ele se relacionava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Para Adão não faltava nada, era tudo perfeito. Amém, igreja? Mas aí vem o tentador. Te falta algo. Coma desse fruto, quando você comer, você não vai morrer, não. Você vai ter entendimento e você vai ser como Deus. Olha a astúcia. O pecado do diabo foi esse. Ele quis ser maior que Deus. E ele quer que o homem queira ser maior que Deus como ele quis. Esse é o pecado. E aí o homem, amados, em vez de obedecer a Deus, o que foi que ele fez? Desobedeceu. O pecado de desobediência, a palavra diz que é como o pecado de feitiçaria. Amém, igreja? A desobediência para Deus é como feitiçaria. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte, amados. Nós estamos confrontando ou afrontando uma ordem direta do Todo-Poderoso. Eu estava conversando ontem com as crianças e dizendo o seguinte: não tenham medo do mal. Por que não tenham medo do mal? Porque o mal ele é inferior. Por que ele é inferior? Porque existe um ser superior sobre ele. Né? Deus, ele é superior a tudo e a todos. Ele é soberano. E a soberania dele está em todo canto. Ele sustenta todas as coisas. Ele rege todas as coisas. Tolo quem pensa que tudo está acontecendo por acaso. Tudo é uma permissão. Né? Deus ele tem um propósito em meio às situações que estão acontecendo. Deus não perdeu o controle como alguns pensam. Né? Deus ele usa as situações para a glória dele e para restaurar vidas, para transformar vidas, para salvar vidas, para curar vidas. Deus é aquele que usa a situação. Ele não cria situação mal, mas ele usa a situação mal, porque ele não impediu o mal ainda. Porque queira ou não queira, o mal acaba sendo um instrumento para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, aí eu disse, Deus ele é soberano. Não existe ninguém acima de Deus. Deus está acima de tudo. Então, o mal não está acima de Deus. Então, você não tem que temer o mal. Você tem que temer, sabe quem? A Deus. Sabe por que você tem que temer a Deus? Porque não tem ninguém acima de Deus. Aí eu perguntei, se a gente contender com Deus, quem é que vai nos defender? Misericórdia. Então, olha só que loucura de Adão. Um ser inferior criado, porque Lúcifer foi criado, disse, olha, aquele que criou todas as coisas não é digno de ser ouvido. Me ouça. Tá vendo, gente, o engano como é? Como é o engano?
Não ouça aquele ser todo-poderoso que criou tudo. Não ouça ele. Me ouça ouvir o ser criado. Aí Adão deixou de ouvir o todo-poderoso para ouvir o inferior. Sabe o que aconteceu? Se quebrou. Se quebrou e feio. Porque aquele ato de Adão, amados, foi tão terrível que trouxe maldição sobre toda a humanidade e outra, toda a criação foi maculada. Sabe o que é isso? Toda a criação foi atingida com o pecado e sofreu. E a palavra diz em Romanos que a criação, ela geme até hoje. E ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus para ela ser regenerada. A criação, ela espera para ser regenerada. E ela vai ser regenerada, sabe por quem? Pelos filhos de Deus. Por aqueles que crerem em Jesus e se posicionarem. Olha, mas o nosso posicionamento, ele transforma a nossa vida, mas também transforma a criação de Deus. O mundo está esperando a nossa transformação, para ele também ser regenerado. A nossa regeneração vai regenerar o mundo. E às vezes a gente, como cristão, não pensa nessas coisas. Às vezes a gente, como cristão, é mesquinho, acha que é a minha vida, é a minha dor, é as minhas coisas. Não, gente, é além. Olha só, o pecado de um homem trouxe maldição sobre toda a raça humana. Amém, igreja? Então, por isso que Jesus teve que vir. Amém, igreja? Então, olha só como a resposta, ela é muito mais além do que Jesus ter vindo só salvar. Quando Jesus veio salvar, mas eu não explico o porquê, como foi que aconteceu, quando eu não entendo todo esse enredo, a minha fé, ela fica vulnerável. Porque, olha, a fé, ela tem que ser fundamentada. Amém, igreja? Fundamentada em Cristo. Na revelação de Cristo. A gente já vê em Gênesis a revelação de Cristo. Amém? Quando o Senhor disse, e haja, já era Cristo agindo e criando todas as coisas. Quando o Senhor disse, o descendente da mulher, já era Cristo que viria nascer da Virgem. Então, desde Gênesis já fala de Cristo, toda a Bíblia fala de Cristo, aponta para Cristo, nos leva a Cristo. O povo do Antigo Testamento, eles morreram esperando Cristo. Amém, igreja? Eles estavam esperando o Messias, o libertador, o Salvador, o grande profeta. Moisés já falava sobre esse grande profeta que viria. Então, o povo de Israel já aguardava esse libertador. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, fala sobre esse povo que morreu esperando Cristo. Amém, igreja? Só que Cristo, ele foi revelado há 2000 anos atrás. E Cristo, quando se revelou, ele se revelou para retirar o pecado do mundo. E, amados, para Cristo retirar o pecado do mundo não foi fácil, não. Que às vezes a gente diz, eu sou salvo pela graça. E às vezes não entende nem o que é graça. Acha que é de graça. Não, graça vem porque é de graça, né, pastor? Porque eu não tenho que pagar nada para receber. Não, graça não tem nada a ver com de graça. Porque a graça foi um preço muito alto que o Pai teve que pagar,
que o Filho teve que pagar e que o Espírito Santo está tendo que pagar, porque o Espírito Santo até hoje está aqui na terra, tendo que suportar o pecado do homem e lutando contra a humanidade. Vai olhar lá em Gênesis, quando o Senhor disse: o meu Espírito vai contender com o homem o tempo todo. O homem só faz o mal. Em Gênesis, o homem vivia 900 e... Eita, o homem mais velho, Matusalém, foi quantos anos? 950, foi? E 7, 58? Negócio assim, né? Eu esqueci. Era pra gente ter de cor essas coisas, viu? Só que às vezes a gente esquece, a gente às vezes olha tanta coisa, mas são coisas que a gente precisa, como cristão, né, ter de cor. É nossa obrigação, sabia? Ter a Bíblia aqui e aqui. 969. Glória a Deus. Matusalém, o homem mais velho, morreu com 969 anos. Mas o Senhor disse: o meu espírito não vai brigar o tempo todo com o homem que não quer mudar. Eu vou diminuir o tempo de vida. Então Deus botou para o homem viver até 120 anos. Está vendo, igreja? Diminuiu o tempo. De 969 para 120. Eita, que diminuída. Não foi? Porque o homem só queria saber de pecado. Eu estava conversando, fui com a Rebeca. Rebeca, oxi, pai, por que diminuiu tanto? Rebeca, imagine só, homem 120 anos. Já peca aqui só. Já inventa tanta arma para matar tanta gente. Aí eu disse: olha, Hitler matou tanto judeu, fazendo tanta experiência com os judeus, e criou tanta arma letal. Se esse homem vivesse 960 anos, misericórdia. Aí eu disse: Rebeca, Deus sabe o que faz. Deus não queria permitir que o homem vivesse muito não, porque a mente dele ia desenvolver mais e mais e mais, ele ia fazer mais coisas para poder controlar o mundo, ia ser uma perdição. Então 120 anos já é muito. Já é muito para a gente que vive no pecado. Oi? Ou nem chegam. Quem chega com a dificuldade da beleza. 80, 70, 90, 96 já está. Então assim, quanto mais o pecado vai aumentando, mais o tempo de vida vai diminuindo. Mas isso é para Deus preservar a raça humana, gente. Isso é cuidado de Deus, sabia? Isso é cuidado de Deus, isso é amor de Deus. Mas vamos lá, adiante. Então, gente, o Espírito Santo, ele, para não ficar brigando com esse homem que quer pecar, o Espírito Santo, não peque, o homem quer pecar, não peque, para não ficar essa guerra toda, Deus diminui bruscamente o tempo de vida. Então, gente, o Espírito Santo, ele fica na terra contendendo com o homem. Não é fácil não para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, ele não compactua com o que é errado, não compactua com o pecado, ele não tolera o pecado, ele não aceita o pecado, e ele está aqui na terra nos ajudando a ser santo. E às vezes a gente não entende, não valoriza o que ele está fazendo, a obra dele, a missão dele de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, igreja? Então, a salvação, olha, Jesus, ele se fez homem. A palavra diz que ele era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que existe existiria. E ele se esvaziou de toda a sua glória, a Bíblia diz. E como homem, igreja, ele foi obediente. Amém, igreja? E ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Às vezes o Senhor diz: filho, me obedeça aguardando o mandamento tal. A gente diz: Senhor, é muito difícil guardar esse mandamento. Não é? Aí se eu dissesse: filho, me dê sua vida. Olha só, como somos, né?
Deus nos pede mínimas coisas, a gente diz, é muito difícil. Mas a Jesus foi pedido o máximo. Ele negou, ele foi obediente. A obediência para Jesus, amados, foi muito difícil, mas ele fez, sim ou não? Glória a Deus por isso. E isso nos trouxe salvação. Mas olha só, para que a salvação chegasse a mim e a você, só Jesus sofreu? Muitos sofreram. Todos os apóstolos morreram mortes terríveis. Sabiam disso? Paulo, o maior pregador para os gentios. A história diz que ele foi decapitado por Roma. Porque ele tinha o desejo de anunciar esse evangelho e ele foi salvo para isso. Ele era o perseguidor da igreja e ele passou a ser perseguido. Paulo foi apedrejado 2 vezes, foi chicoteado várias vezes, sofreu naufrágio. Paulo sofreu muito para pregar esse evangelho que às vezes nós não queremos nem estudar. Às vezes passa semanas nós não queremos nem ler a Bíblia. Paulo quis sofrer por esse evangelho, Paulo quis entender esse evangelho, Paulo passou 3 anos aprendendo com Cristo, depois ele passou mais 14 anos aprendendo com mais pessoas e levou esse evangelho para muitos lugares. A gente precisa assumir a responsabilidade do evangelho. A gente precisa obedecer esse evangelho. Hoje, uma palavra que o Senhor, Ele gerou no meu coração hoje foi: filho, quer viver a minha vontade? Primeira coisa, aprenda a obedecer. Minha igreja. Foi o que Jesus, Ele aprendeu e fez. E em Hebreus, diz que Jesus, Ele teve que sofrer para aprender. Que tremendo, né? Vamos ler o texto bíblico. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém, igreja? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem? Deve andar como quem andou? Como Cristo, como Jesus. Se a gente diz que está nele, temos que andar como ele. E Jesus, ele foi obediente. E aqui diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então dizer, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, Jesus me salvou, Jesus é demais, mas não obedece o mandamento dele, não conhece, amados. Para conhecer Jesus, tem que primeiro obedecer os seus mandamentos. E aqui diz que quem obedece o mandamento do Senhor é Deus o aperfeiçoa no amor. Amém, igreja? Olha só que coisa. Quem obedece os mandamentos, Deus aperfeiçoa no amor.
E Jesus, quando ele explicou sobre os mandamentos, ele falou que a forma de nós cumprirmos os mandamentos é da seguinte maneira: amando a Deus sobre todas as coisas, amém? E o próximo como a si mesmo. Quando nós fazemos essas duas coisas, nós conseguimos cumprir todo o mandamento. Jesus disse que o mandamento se resume nisso. Por quê? Os primeiros 4 mandamentos relacionados do homem para com Deus. E os últimos 6 mandamentos é o relacionamento do homem para com o homem. Então, se eu amo Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos eu vou conseguir cumprir. E se eu amo o homem como a mim mesmo, os últimos 6 eu também vou conseguir cumprir, porque eu não vou matar, eu não vou falar contra o meu irmão, eu não vou adulterar, eu não vou desejar o que é do meu irmão. Se eu amo a Deus, eu não vou ter ídolos, eu não vou falar o nome dele em vão. Amém, igreja? Quando eu consigo, amados, ser aperfeiçoado no amor, aí eu consigo guardar todos os mandamentos. Mas, para isso, eu primeiro preciso aprender a obedecer olhando para Jesus, se espelhando em Jesus, permitindo que através de Jesus o Espírito Santo nos ajude. Amém, igreja? Porque, olha, o Espírito Santo, ele é uma dádiva que vem através de Jesus. Quem tem Jesus, tem o Espírito Santo. Quem vai nos ensinar a obedecer é o Espírito Santo. Só que nós temos que entender o seguinte, amados. Obedecer não é pela nossa força ou pelo nosso conhecimento, mas obedecer é uma atitude de fé. Certo? Obedecer é uma atitude de fé. E essa fé, ela só é gerada em mim com o conhecimento de Cristo. Quando eu conheço Cristo, aí Jesus ele passa a ser um modelo para mim de obediência. Eu começo a me espelhar nele e eu começo a imitá-lo. E a fé, ela vai me dar condições de imitá-lo. Amém, igreja? A fé, ela vai me ajudar nessa tarefa de imitar Jesus. Porque a fé, ela vai me ajudar a ter condições naquilo que humanamente eu não tenho condições de fazer. A fé, ela fez com que Abraão fosse para o monte para sacrificar seu filho. Amém, igreja? Olha só. A fé deu condições a Abraão de sacrificar o seu filho. Aí eu pergunto, será que a fé não vai nos dar condições de obedecer Cristo? Sim ou não? Vai. Mas uma coisa que eu preciso entender, você precisa entender, olha, obedecer é uma disposição. Tá? Obedecer é uma disposição. Eu posso dizer eu quero ou não quero. Porque obedecer é uma decisão pessoal. Ninguém decide por ninguém. Eu não posso decidir por vocês. Cada um precisa individualmente tomar sua decisão. O que eu posso fazer
é lhe apresentar as razões, os motivos por que você deve obedecer. Esse é o meu papel. E é o que eu estou tentando fazer hoje aqui. Porque eu estou tentando lhe mostrar que obedecer é o melhor. Por que, pastor, obedecer é o melhor? Porque quando eu obedeço Cristo, isso diz que eu sou dele. Amém, igreja? Olha só, isso é poderoso. Você poderia ter dado um glória. Vou repetir. Quando eu obedeço Jesus, isso diz que eu sou dele. Por que glória a Deus? Mas por quê? Porque não há ninguém maior que Cristo. E Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, é aquele que vai te dar vitória, é aquele que vai te levar para o Pai, é aquele que vai te ressuscitar se você morrer, é aquele que vai te arrebatar se você não morrer na vinda dele, é aquele que tem o livro da vida e que no dia do julgamento ele vai te dizer: olha, você está no meu livro, entre no meu reino, benditos do meu Pai. Então, obedecer a esse Cristo, gente, é a coisa mais gloriosa na vida. Porque se somos dele, isso é um sinal que nós estaremos com ele para sempre. Amém? Olha, quando Jesus ele fala, explicando que nós somos amigos dele, ele diz o seguinte, que o servo não fica com o seu senhor para sempre. Mas o filho fica. Por que o filho fica para sempre? Porque o filho, ele é do pai. É da mesma essência ambos. Veio do pai, pertence. Pertencimento. Amém, igreja? Sermos de Cristo é isso. Quando a gente obedece Cristo, a gente se torna da mesma essência dele. Olha só, gente. Que poderoso. Amém? Porque quando eu creio em Cristo e começo a andar como ele andou, em obediência ao que ele disse, eu nasço de novo. Eu me torno uma nova criatura. E a palavra diz que eu me torno filho de Deus por causa de Jesus. Eu passo a ter a mesma essência de Cristo. Sim ou não? Não é isso? Eu passo a ter a mesma essência dele. Então, automaticamente, eu passo a ser dele. E Jesus, ele disse que aqueles que o Pai deu a ele, ele iria proteger, sim ou não? E João diz isso. Não é? A pastora falou sobre a oração sacerdotal. E na oração sacerdotal, Jesus diz isso. Aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Gente, se você é de Deus, você não vai se perder. Se você é de Jesus, você não vai se perder. Então, quando você obedece a palavra dele, você se torna dele. Olha só. Vá pegando a mensagem. Então, se você é dele, você vai estar com ele na eternidade. Amém? Entenderam isso? Então, isso aqui é glorioso. Porque, como eu tinha dito antes, não existe ninguém maior que o teu Deus. Não existe ninguém que possa contender contra o teu Deus. Então, se você é dele, você já está salvo. Você já está garantido. Então, obedecer os mandamentos, por mais que seja difícil
para nossa carne aqui na terra, é a melhor coisa a ser feita. E a gente precisa aplicar nossos esforços a isso. A gente precisa dizer, eu preciso praticar isso. Eu não posso dizer que é difícil obedecer. Eu tenho que dizer que é prazeroso, porque é uma ordem do meu pai, e o meu pai quer o melhor para a minha vida. Jesus, ele fez a vontade do Pai aqui na terra, ele não fez a dele. E Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Da mesma maneira, o Pai quer te honrar. Quando ele te pede, obedeça, é porque ele quer te honrar como ele honrou Jesus. Ele quer te dar promessas. Então, obedecer, gente, os mandamentos, nós temos que entender que isso é a melhor coisa para as nossas vidas. E a gente precisa concentrar a nossa mente e o nosso coração nisso. Eu estava olhando quando Jesus ele aperfeiçoou os mandamentos, né? Jesus ele aprimorou. Porque quando a gente vê Deus, ele disse, não adulterarás. Aí Jesus disse, quando você olha e deseja, já adulterou. Né? Jesus, ele aprimorou. Ele disse, tem lá na lei, odeie o seu inimigo, mas eu vos digo, ore pelos que vos persegue e ame os seus inimigos. Então, Jesus, ele aprimorou. Ele não disse, olha, não cumpra os mandamentos. Sabe por quê, amados? Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos. E por ele ter cumprido todos os mandamentos, ele tinha direito à vida. Mas, sabe o que foi que ele fez? Essa vida que ele teve direito, ele disse, vou entregar aos homens e vou morrer no lugar dos homens. A maldição que é dos homens eu vou tomar sobre si. Eu vou sofrer o erro deles. Foi isso que Jesus fez. E hoje, o cumprir os mandamentos, igreja, ou obedecer o que Jesus diz, não é para a gente ser salvo. A gente não obedece o que Jesus diz, não é para ser salvo. Tá? Porque nós somos salvos pela fé em Jesus. Amém? Quando nós cremos em Jesus, nós já somos salvos. Agora, e por que eu tenho que obedecer, pastor? Porque, olha só, eu já disse, quando eu obedeço, eu passo a ser de Cristo. E também, quando eu obedeço a palavra de Deus, automaticamente eu estou revelando que agora eu estou parecendo com Cristo. Eu estou revelando a minha natureza. Sabe por quê, igreja? Olha, os mandamentos é o caráter de Deus revelado ao homem. É como se Deus dissesse, olha, filhos, vocês são meus, ou vocês são iguais a mim. Para que seja identificado que vocês são meus e que são iguais a mim, andem assim. Então, obedecer aos mandamentos é a marca do cristão, ou seja, a marca do povo de Deus. É o que determina que eu sou de Deus. Está entendendo? Então, como a pastora até disse hoje à tarde, como é que eu posso dizer que eu sou de Deus e ando totalmente contrário a Ele? Avesso, sou avesso. Deus, Ele ama, eu odeio. Deus, Ele dá a vida, eu mato. Oxi! Aí quem olha diz, esse daí é crente e vai para o céu. Aí eu pergunto, nós estamos aqui para a glória de Deus ou para envergonhar o Evangelho?
Estão entendendo, igreja? Que o meu obedecer glorifica também o Senhor na terra. O meu obedecer glorifica também o Senhor na terra. Só que eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu já sei que eu sou dele e eu já sou salvo. E isso para mim é um prazer, é uma alegria. E isso é o que reflete, é o que determina, é o que mostra que eu sou de Deus e que eu vou morar no céu. É a marca do cristão. Amém, igreja? Porque às vezes, o que tem acontecido? As pessoas, elas têm guardado o mandamento como uma cruz difícil de carregar. Ai, meu Deus, pastor, essa semana está muito difícil. Por quê? Porque não é para mim mentir. E está tão difícil não mentir. Gente, mas eu pergunto, o teu Deus, ele é verdade ou ele é mentira? E que peso é esse para não mentir? Está entendendo? Às vezes a gente carrega os mandamentos como se eles fossem as coisas mais... Gente, o mandamento é difícil para quem ainda não foi transformado. Quem nasceu de novo tem uma nova natureza. Sim ou não? Mas pastor, o velho homem... Paulo diz que o velho homem tem que se despir. Se despir é difícil? Olha só. Se despir é isso, é tirar. Mas pastor, se despir não é só tirar? Eu sei. Que tem que ter o choro, o arrependimento. Mas esse é um processo do Espírito Santo com você. Aí já é o processo da regeneração. Só que eu estou falando aqui com pessoas regeneradas. Com pessoas regeneradas, o despir é isso aqui. É uma decisão, não quero mais. Amém? Por quê, pastor? Por quê? Porque você já nasceu de novo. Você já é uma nova criatura. Você já não é mais conduzido ou dirigido pelo pecado. Você já não vive mais na prática do pecado. Se vive, tem que se converter hoje. Né? Se vive, tem que voltar para Jesus porque está afastado. Porque quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. O pecado pode cair, pode. A gente pode cair. Mas se cair, Jesus, ele quer te perdoar. É só reconhecer que caiu e se voltar. Jesus, olha, me ajuda, me perdoe. Eu quero recomeçar. E ele está disposto a te abraçar. E dizer, olha, filho, eu morri por você, porque eu não vou te perdoar. Porque eu não vou te ajudar a recomeçar. Jesus não quer que você se perca. Ele quer te salvar porque ele te ama. Jesus te ama. Jesus deu a vida dele por você. Jesus, ele quer que você viva uma nova vida, uma nova história, uma nova realidade. Jesus, ele quer que você glorifique o nome dele aqui na terra. Você é um escolhido do Senhor. Você vai para o céu. Só que para você ir para o céu, você já tem que mostrar que é do céu aqui na terra. E é isso que os cristãos estão tendo dificuldade nesses últimos dias. Amados, Jesus disse que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O reino de Deus já veio, é e será. O reino de Deus já aconteceu e ainda vai concluir definitivamente, mas já veio. E o reino de Deus, ele precisa ser refletido aqui na terra através de nós que fomos chamados pelo Senhor. Amém, igreja? Então a gente precisa estar mostrando como é o
reino do meu Deus? Meu reino do meu Deus é um reino de justiça. Não, mas olha, vamos trocar isso aqui por isso aqui. Aquele irmão vai ser lesado, mas tem nada não, você vai ganhar com isso. Quero não. Não estou aqui para lesar, para enganar ninguém, para roubar ninguém. Não quero não. Porque eu sou de um reino de justiça. Eu não sou do reino do engano, da mentira. Eu já saí desse reino. Eu já estava nesse reino e não prosperei, não. Eu estou num reino que quanto mais eu tiro, mais o Senhor me dá. Que quanto mais eu ajudo, mais o Senhor me faz prosperar. Eu estou nesse reino. Eu estou no reino que a matemática é diferente, não é igual do reino das trevas, não. Esse entendimento a igreja precisa ter. Porque enquanto esse entendimento não mudar, porque às vezes nós estamos no reino de Deus, como se ainda estivéssemos no reino das trevas. Com pensamentos contrários. Às vezes está na igreja, mas com usura. Está na igreja, mas com inveja. Está na igreja, mas com inimizade, com contenda, com confusão. Não! Vamos parar, que isso é coisa de menino. Nós não somos mais meninos espiritualmente, não, igreja. A igreja tem que amadurecer para quê? Para ganhar outros, para crescer. Precisamos nos dedicar a esse evangelho, a conhecer, para a gente ensinar esse evangelho. E precisamos ser a marca de Cristo aqui na terra, revelar Cristo para as pessoas. Olha, ser de Cristo é ser assim. Vamos fazer isso no nome de Jesus. Para a glória do nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou deixar, eu ia ler uns textos aqui, mas não vou não. Leia aí em casa, Mateus 7, 24 ao 28, que fala sobre o prudente e o insensato, tá? O que obedece e o que não obedece. Mateus 7, 21 ao 23. Eita, desculpa, tá rápido, né? Tu digita aí, Gui. Mateus 7, 24 e 28. Você bota só mt.7.24-28. Aí bota barra 7.21-23. Você não abre o texto, não. Você abre uma caixa de texto e digita para a igreja ir vendo. Mateus 7, 24 ao 28. Aí você bota 24, um traçozinho e bota o 28, né? Que é de tal a tal. Aí coloca uma barra, que é continuação. Aí que é Mateus também, 7. Aí bote ponto 21, traço 23, que é capítulo 7 também, mas do versículo 21 até o versículo 23. Terminou esse? Agora Tiago 1, 22 ao 27, para você entender todo o contexto. Tiago 1, 22 ao 27. É leitura semanal, né? Vai ser. Tiago 1, ponto 22, traço 27, que é do 22 ao 27. E agora Tiago 2,14. 14 até, deixa eu ver, até quanto? Que é sobre a obra, a fé e a obra. Deixa eu olhar aqui. Tiago mostrando que a fé, ela sem a obra, ela é morta. Né? Então, a fé tem que ser acompanhada das obras, ou seja, a fé tem que estar junto da nossa obediência. É até o versículo 19, do 14 ao 19. Pronto, eu vou parar porque ainda tem a ceia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios,